Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No extremo norte do Brasil, onde a Baía do Marajó encontra o Atlântico e os rios moldam a vida cotidiana, o final da década de 1970 trouxe um período de inquietação que ficaria marcado na história. O país vivia sob regime militar. A região do Pará era vasta e pouco integrada por estradas, e comunidades ribeirinhas como Colares mantinham um ritmo próprio, baseado na pesca, nas marés e em noites silenciosas interrompidas apenas pelo vento e por lamparinas. Foi nesse cenário de isolamento relativo, com tradições orais fortes e vínculos comunitários intensos, que um fenômeno luminoso começou a perturbar o cotidiano, gerando medo, correria e, sobretudo, perguntas que até hoje não foram plenamente respondidas. Os relatos se intensificaram a partir do segundo semestre de 1977. Moradores passaram a descrever luzes que surgiam repentinamente sobre os campos e sobre a água, silenciosas por vezes pequenas como uma estrela próxima, por vezes grandes como um barco iluminado flutuando no ar. As formas variavam entre esferas, cilindros, estruturas achatadas lembrando um prato invertido e até objetos com aparência de cubo envolto por um halo. A característica que mais assustou foi a emissão de feixes finos, frequentemente avermelhados ou azulados, que pareciam focalizar pessoas e atingir a pele com uma espécie de calor concentrado. Depois dos encontros, algumas vítimas apresentavam queimaduras superficiais, pequenas perfurações simétricas e um cansaço persistente. O termo chupa-chupa espalhou-se como explicação popular, associando as marcas e a anemia relatada a uma retirada de sangue. As noites se tornaram coletivas, famílias reunidas em quintais acendiam fogueiras, batiam panelas, soltavam fogos, numa tentativa de afastar as luzes que, segundo muitos, agiam de modo inteligente, aproximando-se, pairando, recuando quando desafiadas, retornando em silêncio. A sucessão de casos mobilizou autoridades municipais e estaduais, e os pedidos de intervenção chegaram a Belém. A Aeronáutica, por meio do Comando Aéreo Regional sediado na capital paraense, decidiu montar uma missão de reconhecimento e coleta de dados. Nasceu assim a Operação Prato, sob o comando do então capitão Uirangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. Uma equipe reduzida de sargentos, cabos e praças foi deslocada para Colares e para outros pontos estratégicos como Mosqueiro, Vigia e ilhas da região. O objetivo declarado era observar, documentar e avaliar se havia risco à segurança. Instalaram postos discretos, usaram câmeras fotográficas com lentes longas, filmadoras, binóculos, bússolas, mapas e pranchetas. Fizeram vigílias noturnas em dunas, trapiches e embarcações, e registraram depoimentos de dezenas de moradores, incluindo a médica local. Por semanas, anotaram horários aproximados, condições do tempo, direções de deslocamento das luzes e efeitos observados. A equipe produziu um acervo de fotos e filmes, relatando capturas de objetos estruturados e de globos luminosos que mudavam de cor ou intensidade. Os testemunhos recolhidos compõem um mosaico impressionante. A médica Welaide Cecim, que atendia na região naquele período, descreveu pacientes com pequenas queimaduras circulares, acompanhadas de 2 micro-orifícios e sinais de fraqueza e palidez. Em alguns casos, exames simples apontavam queda de hemácias e o quadro clínico lembrava uma anemia súbita de curto prazo. Pescadores contaram ter sido perseguidos por luzes sobre a baía, com a pele formigando sob um brilho azul e os motores falhando sem causa aparente. Uma professora relatou ter visto uma esfera vermelha se desprender de uma luz maior, como se fosse uma sonda, para então regressar ao corpo luminoso principal. Entre os próprios militares há registros de aproximações a baixa altura, com objetos pairando sobre árvores e recuando quando iluminados por holofotes. O conjunto documental preservado em dossiês da Aeronáutica, hoje parcialmente disponível no Arquivo Nacional, inclui memorandos, croquis com estimativas de ângulos e tamanhos aparentes e formulários padronizados com campos como descrição, formato, cor e efeitos no ambiente. Houve tentativas de apoio aéreo e de monitoramento por radar, mas os retornos eletrônicos foram esparsos e a orientação de superior comando manteve as patrulhas em perfil de observação para não ampliar o pânico e por questões de segurança operacional. Após alguns meses, já em início de 1978, a Operação Prato foi encerrada.
O relatório de fechamento, segundo a documentação disponível, afirmou que não havia indícios de ameaça imediata à soberania ou à ordem pública, recomendando o arquivamento do material e a manutenção de acompanhamento discreto de novos relatos. Anos depois, na década de 1990, parte dos papéis viria à tona e em 1997 o já Major Rolanda concedeu uma longa entrevista a uma publicação especializada em ufologia, descrevendo episódios de proximidade, a tensão emocional da tropa e a sensação de que a missão havia sido abreviada. Dias depois, o oficial foi encontrado morto, em circunstâncias registradas como suicídio, fato que ampliou a aura dramática do caso e fomentou especulações sobre eventuais pressões ou segredos que jamais foram plenamente esclarecidos. No início dos anos 2000, novas remessas de documentos foram encaminhadas ao Arquivo Nacional, consolidando a disponibilidade parcial do acervo, embora filmes e parte das fotos permaneçam motivo de debate sobre existência, integridade e cadeia de custódia. Do ponto de vista analítico, o episódio de Colares ocupa um território híbrido entre o registro oficial e a experiência popular. Hipóteses naturalistas foram levantadas, como a de plasmas atmosféricos gerados por condições elétricas peculiares da região, a de relâmpagos globulares, a combustão de gases de manguezal, miragens térmicas e reflexos em camadas de inversão. Essas propostas explicam em parte luzes silenciosas, variações de cor e aparições repentinas. Contudo, enfrentam dificuldades para acomodar a recorrência de marcas cutâneas padronizadas, relatos de feixes focalizados e narrativas independentes que descrevem movimentos de perseguição e respostas aparentemente intencionais ao ambiente. A hipótese psicológica de pânico social, alimentado por boatos e pelo medo, também ajuda a entender a rápida difusão dos relatos e a intensificação de sinais subjetivos, mas encontra limites nos prontuários médicos e nos depoimentos colhidos por uma equipe que, ao menos em parte, produziu registros técnicos. Por sua vez, a interpretação de uma tecnologia não convencional esbarra na ausência de uma prova incontestável, já que as fotografias divulgadas são em geral ambíguas e as filmagens permanecem pouco acessíveis ao escrutínio público e pericial pleno. O que a Operação Prato deixa, acima de tudo, é um retrato de como uma comunidade ribeirinha reagiu a um fenômeno extraordinário e de como o Estado, por meio de sua força aérea, procurou agir com método diante do desconhecido. Os cadernos de campo, as pranchas desenhadas, os depoimentos e as notas de serviço atestam que o tema foi levado a sério naquele tempo, com disciplina e cautela comunicacional. Ainda assim, a combinação de lacunas documentais, de memórias que se apagam e de versões que variam mantém um mistério ativo. Colares resiste como um enigma entre marés, ventos e noites de fachos silenciosos, um ponto de interrogação que atravessa décadas e convida a mais transparência, mais pesquisa interdisciplinar e mais abertura de acervos. Enquanto não houver um conjunto robusto e integral de evidências passível de verificação independente, a história do chupa-chupa continuará a pairar sobre a Amazônia como as luzes que a originaram, entre a sombra do inexplicado e a persistência humana em buscar sentido para o que um dia assustou, feriu e fascinou uma população inteira.